A automação fiscal é o futuro da área fiscal e tributária? Seria pretensioso falar isso, Marcão? Acho que não, acho que é até óbvio, né, falar disso hoje, porque é o que a gente está vendo. A gente está vendo tudo caminhando para automatização. Inclusive, as empresas estão buscando contratar profissionais que tenham conhecimento em tecnologia. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o comportamento ou mindset necessários para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje, a gente vai tratar do seguinte tema: a automação fiscal é o futuro da área fiscal e tributária? Seria pretensioso falar isso, Marcão? Acho que não, acho que é até óbvio, né, falar disso hoje, porque é o que a gente está vendo. A gente está vendo tudo caminhando para automatização. Inclusive, as empresas estão buscando contratar profissionais que tenham conhecimento em tecnologia, que tenham conhecimento em automação de processos. A gente está vendo sistemas surgindo aí focados, né, utilizando inteligência artificial para fazer aquele trabalho mais braçal que a gente fazia antigamente de lançar, de escritura nota, de contabilizar, né? E a gente vai começando a enxergar. É interessante. Eu fui num evento esse final de semana, onde foi apresentado um sistema. Não vou falar que não estão me pagando para poder falar do sistema, não estão me patrocinando. Se quiser aí, pode me patrocinar. Mas, enfim, falaram sobre um sistema que ele faz automaticamente o lançamento da nota fiscal, a, a contabilização da nota fiscal, gera e envia as declarações também. E aí a gente começa, pô, então o contador vai acabar, né? Vai deixar de existir. E aí, durante aquela apresentação, é engraçado, quando resolve um problema para você, você começa a enxergar outros problemas que vêm posteriormente, né? Exemplo, quando ele fez aquela apresentação, fica observando aquilo e pensando assim, tá, e se o cara fizer a parametrização da emissão da nota fiscal errada? O fornecedor lá. A nota era a alíquota de 4%, o cara tributou a 12%. O sistema vai fazer essa correção? E assim, os ajustes de apuração do ICMS, por exemplo, será que o sistema vai fazer de forma automatizada? Provavelmente não. Então, você começa. Isso não é uma crítica ao sistema. Achei fantástico. Agora a questão é: como que o sistema vai fazer da forma correta se não tiver alguém lá para pensar estrategicamente como que essa operação deve se dar? O fator humano aí, profissional, é inevitável, né? E vai continuar existindo. Então, o papel braçal de fazer aquele trabalhozinho manual, isso tende a deixar de existir cada vez mais. Mas tão logo você tire essa obrigação da pessoa executar, começa a ficar claro que tem outros problemas que vão surgir que precisam ser resolvidos. E cada problema que você for tirando, é como se você fosse tirando um véu, né? Você vai enxergando outros problemas que precisam ser atacados e corrigidos e que você não enxergava antes, que você estava muito preso naquela execução manual. Coisa até que você fazia automaticamente. Por exemplo, pô, eu estava lançando a nota manual, aí já fazia o ajuste, aí eu já via se a nota fiscal estava errada, aí eu já pedia uma carta de correção, pedia a nota fiscal complementar. Tudo isso acontece junto e misturado. Quando você tem um sistema que resolve aquela parte mais braçal para você, todas aquelas outras coisas que você fazia junto no bolo, você enxerga, cara, isso aqui é importante, e quem vai fazer isso aqui? Né? Certo, certo. Agora tem uma questão, Marcos, você falando isso. Existe sistemas, existe vários no mercado, e existe a automação fiscal, que seria essa habilidade que você traz aí na maioria dos seus vídeos, que é o cerne da escola. Qual seria a diferença, cara, de você manusear um sistema, existe, como te falei, vários, e você aprender a automação fiscal, cara? Pronto, perfeito. Então, voltando para esse exemplo aí que eu vi lá no evento. Então, você tem um sistema que ele executa, de fato, né, de ponta a ponta, desde o lançamento da nota, contabilização, até o fechamento da apuração e envio das declarações. Certo. Beleza. Só que o fato dele fazer tudo isso quer dizer que ele vai fazer certo? Não. Então, exige uma parametrização. E durante esse processo existirão particularidades, toda empresa tem particularidade, que talvez o sistema não esteja preparado para atender. Então, como eu já venho falando aqui no canal, a gente tem em torno de 400 alterações de legislação tributária todos os dias. Então, por mais perfeito que seja um sistema, você não consegue dar conta de tantas alterações nesse espaço de tempo. Você vê quantas vezes você entra em contato com o sistema, com o suporte do sistema, pede para fazer uma alteração simples.
Então, exemplo agora, acabei de entrar em contato aqui com uma cliente antes da gente começar essa gravação. O sistema dela não gera um registro 610 do SPED fiscal, que é algo fundamental. Estou vendendo uma mercadoria com redução da base. Eu tenho que informar o registro 610 para dizer ao fisco, ó, essa redução é por causa dessa base legal aqui. E o sistema não faz. Uma coisa simples que deveria fazer. E se a gente for pedir, já disseram, a gente não faz. Então, assim, né? já disseram de cara, a gente não faz, provavelmente a gente não vai fazer. Porque se fosse fazer, dizer, não, vamos procurar ver aqui como é que faz para desenvolver, cara, já falou, a gente não faz. Ou seja, não faço, não tenho interesse de fazer. Agora imagine, 400 alterações de legislação por dia. E se ele fosse fazer? Será que ele resolvesse para mim amanhã? Provavelmente ia demorar meses. Então, assim, aonde que entra a automação fiscal? Entra nesse espaço. É o espaço entre o mundo ideal que o sistema traz para a gente e o mundo real, que é quando a gente lida com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, e a gente não tem como resolver isso de forma rápida, de forma acelerada. Então, uma automação fiscal permite a gente reduzir é como se fosse um ajustador de rota, sabe? Sim. Então, é como se ele trouxesse o mundo real mais próximo do mundo ideal ali, numa situação como essa, por exemplo, do registro 610, ela tinha algumas ocorrências, se não me engano, umas 19, 20 ocorrências dessas, coisa pouca, para poder ajustar, mas, cara, você tem que entrar no documento, às vezes abrir no PVA, ou no caso dela, não tem a opção de fazer isso no sistema. Você tem que fazer direto no SPED. Então tem que entrar no PVA, abrir, achar a nota, verificar se aquela nota tem o CSP 20, no CSP correto, ir lá cadastrar o registro 610 e passar para a próxima nota. Tá, aí 20, pô, mas uma pessoa fazendo isso de forma manual vai demorar quanto tempo? E é uma situação, né? Uma situação, Emaranhado exatamente. Então, assim, a gente consegue resolver isso em 2 segundos, se a gente tiver a ferramenta correta. E o meu sistema, que deveria fazer, não faz e nem como é que eu posso dizer? Se prontificou a fazer. Né? Então, assim, imagine 400 alterações por dia. Não tem como, cara. Acho que se você pegasse todos os programadores do planeta Terra e colocassem para criar um sistema perfeito na área fiscal e tributária no Brasil, não daria conta. Então, no final das contas, o que você propõe, cara? Que qualquer circunstância dessa natureza, o profissional esteja capacitado para gerar rapidamente uma automação ou uma micro-automação, como você já falou? Cara? Exatamente, é essa a ideia, né? E por que que eu falo isso? Pô, tipo, provavelmente o pessoal que está assistindo deve acompanhar as nossas lives de mentoria, as nossas lives mão na massa, né? E a gente ensina como é que faz. Eu passo lá meia hora fazendo uma automação, 1 hora explicando como é que faz aquela automação passo a passo. E aí o que, que acontece? Pô, quer dizer que eu vou fazer em 20 minutos, em meia hora eu vou resolver um problema? Eu não tenho o conhecimento que você tem. Né? Vocês podem pensar dessa forma. Mas uma coisa é fato. A gente tem 4 habilidades, que eu sempre falo. Né? Com essas 4 habilidades, a gente resolve todos os problemas que existem relacionados a SPED e XML e pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, isso é o potencial que a gente tem. Agora, em cima dessas 4 habilidades, cara, eu posso construir uma infinidade de coisas. Exemplo, se eu construir uma automação que faz inserção, outra para fazer alteração, outra para extrair e outra para deletar dados, eu tenho 4 automações base prontas. A partir disso, por exemplo, eu preciso extrair a informação, um relatório com as informações da nota fiscal de entrada, das notas fiscais de saída, ou da movimentação de produto, ou do cadastro de fornecedor, do que quer que seja. Eu consigo fazer isso com essa automação base. Eu vou pegar ela, eu vou alterar algumas coisas, basicamente, estou fazendo um relatório das notas fiscais de entrada. Gerei. Agora eu preciso do relatório dos produtos movimentados nesse SPED fiscal. Eu chego lá, eu mudo um registro. Mudo um registro em alguns campos, eu já tenho outro relatório. Então, assim, em 5 minutos eu consigo mudar de um relatório para o outro, de uma situação para outra, numa velocidade muito grande. Porque eu tenho as bases corretas construídas. Ótimo, ótimo. E me diga uma coisa, Marcos. Não tenho dúvida, então, que a automação tem gerado uma nova perspectiva para os profissionais da área fiscal e tributária, mas aí surge uma grande questão que talvez seja de muitos que nos assistem, é aprender a automação fiscal. Cara. Eu sou um contador, para mim isso é algo, não consigo imaginar como é que eu posso programar
situações, mesmo que sejam pontuais. Como é que seria isso? Como é que você lidou com isso com os seus alunos, cara? Sim. Bom, cara, é como meio que como andar de bicicleta, né? Então, existe uma dificuldade inicial, não vou negar, né? É fácil, é a coisa mais fácil do mundo? Não, não é. Vou fazer isso no final de semana eu já vou aprender? Não, não vai, né? Por quê? Porque é difícil, porque tem que decorar muita coisa? Não, porque você tem que vivenciar, você tem que Sim, praticar as coisas. Você não vai fazer uma vez e acabou, você já decorou aquilo, você já sabe aplicar em qualquer situação. É a prática que vai fazer com que você vai ficando fluente naquilo, digamos. Você vai aprender a tocar um instrumento novo, um violão, por exemplo. Você não aprende lá o dó, o ré, o mi e pronto. A partir de agora você toca qualquer música que tem essas três notas. Não é assim. Tem um ritmo, né? Tem a passagem de uma nota para outra. Você tem que pegar. Você tem que exercitar o seu sistema nervoso, seu sistema muscular para executar essa rotina. No caso de automação, a mesma coisa. Você tem que exercitar o seu cérebro para que ele consiga fazer isso. E ao contrário do que muita gente acha, isso não chega a ser negativo. Porque pense comigo aí. Hoje a gente sabe que esse conhecimento de automação é algo extremamente raro e extremamente valioso no mercado que a gente vive. Agora, imagine se fosse o oposto disso. Exemplo, curso de datilografia. Quanto vale o curso de datilografia? Uma pessoa que tem a principal habilidade dela é no curso de datilografia. Praticamente nada, senão você já nasce sabendo digital hoje em dia. Né? Então, o valor disso é muito pequeno. Muito pelo contrário, a gente tem a automação fiscal que tem um valor extremamente elevado. muito. É um valor agregado extremamente alto. Agora, pense o seguinte: se eu conseguisse ter essa habilidade no final de semana, como que seria esse mercado? Seria algo parecido com o mercado da datilografia. Porque qualquer pessoa que chegue lá e faça um curso de final de semana já sai com pleno domínio dessa habilidade. Se fosse simples assim, cara, um profissional que tem conhecimento de automação não teria valor nenhum. Perfeito. Então é justamente pelo fato de não ser a coisa mais fácil do mundo, a coisa mais simples do mundo, a coisa mais rápida do mundo, é que isso tem valor hoje em dia. Porque se fosse uma coisa de fazer dancinha no TikTok, cara, qual é o valor hoje? Todo mundo sabe fazer dancinha no TikTok. Todo mundo faz. Então, assim, é algo que não tem tanto valor. É até legal de ver, o pessoal gosta, tudo. Mas, cara, você não consegue vender isso como uma habilidade. Perfeito, cara. Os seus alunos, eu já assisti alguns vídeos, seus alunos comentando do avanço que ele teve profissional por aprender automação fiscal, e é realmente empolgante você ver que uma pessoa um aluno que só sabia fazer algo específico na área fiscal tributária, ampliar sua percepção de resolução por conta da automação fiscal, né, cara? Me fale mais sobre isso daí, cara, porque eu acho que não é só a ferramenta em si, né? É a capacidade de reagir aos problemas de uma forma mais eficiente, cara. Claro. E, sim, essa questão da habilidade, tipo, eu acho que tem a questão da afinidade, né? Não é tipo assim, levar jeito pra coisa não levar. É afinidade, cara. Eu acho interessante, eu quero aprender. Eu acho que tudo tem É, isso, né? As pessoas têm afinidades para determinadas coisas. Mas quando você tem afinidade para aquilo, eu penso que você não sabe, que você tem zero conhecimento, mas você acha interessante, você começa uma jornada de aprendizado. E muitos dos meus alunos, inclusive os alunos que mais tiveram resultados, são justamente os alunos que tinham praticamente zero conhecimento em Excel. Né? Eu tenho até alguns alunos que tinham já um certo conhecimento avançado em Excel, mas tinham zero conhecimento em automação. Então, esses alunos que tinham zero conhecimento em automação, por incrível que pareça, foram os que mais geraram resultado. Os alunos que já tinham certo conhecimento acabam meio que ficando pelo caminho, porque assim, ele é seletivo, ele chega, não, isso aqui eu preciso, isso aqui não, isso aqui deixa pra lá, isso aqui não vou usar, isso aqui é complicado demais, tal, okay. Eles fazem self-service, sabe? Ele chega lá, escolhe o que ele acha que ele vai precisar, e depois ele tem dificuldade de avançar, porque ele ignorou coisas que são fundamentais, mas que ele achou que não precisava. O cara que tem zero conhecimento, ele chega lá e, principalmente se ele seguir a risca que eu estou mostrando ali. Por que isso? Cara, eu já tenho 12 anos fazendo isso. Né? E eu já tentei tudo que você imaginar em termos de construção de automação. E ao longo do tempo eu fui percebendo que não é uma questão de você adicionar mais habilidade, de você ter mais conhecimento. É o contrário. É você ter o conhecimento certo. Tanto que, quando eu fiz o meu curso, a primeira versão, eu tinha 40 horas de conteúdo.
Hoje, a segunda versão tem, sei lá, 10 horas de conteúdo. Mas ele é muito mais efetivo do que a primeira versão. Por quê? Na primeira, eu simplesmente peguei tudo que eu sabia e coloquei lá. Está aqui, tudo que eu sei é isso, peguem e usem. Só que o principal não estava lá, que era o método que a gente ensina hoje, que é o método DMI, que é algo extremamente simples, mas que gera muita clareza para você sobre o que você precisa fazer, aonde que eu quero chegar, qual o problema que eu quero resolver, qual o objetivo que eu quero alcançar, qual o plano, quais são os passos que eu tenho que dar para poder chegar lá. Com essas duas coisas, né, fica extremamente mais rápido o desenvolvimento, não estou falando da execução do seu trabalho, o desenvolvimento da sua automação, porque você sabe para onde ir. Eu fiz recentemente uma consultoria paga, uma pessoa entrou em contato comigo e ele queria fazer uma automação para gerar o registro 610 do SPED fiscal. E aí eu falei com ele, você já desenvolveu alguma coisa? Já. Ele falou, mostrou o código que ele já tinha feito, seguindo as aulas gratuitas que a gente dá aqui no canal. E aí, cara, eu travei nisso aqui, eu não sei para onde vai. Eu falei, beleza, você conhece o método DMI? Ah, eu conheço, eu vejo você falando aí. Eu falei, legal, você já fez? É, você já fez? Pô, não fiz não. Beleza. O que a gente vai fazer agora? DMI. Vamos ter clareza primeiro sobre o que a gente vai fazer, depois a gente vai executar. E assim a gente fez. Eu fui lá, fiz o método, objetivo, passo 1, 2, 3, 4. E o mais engraçado de tudo foi que quando a gente botou o método na tela, no papel, aí eu fui observando, passo 1, cara, isso aqui você já fez. 2, isso aqui você já fez. Isso aqui você já fez. Isso aqui você já fez. Pô, isso aqui você não fez. Vamos fazer. Aí a gente fez. Acho que estava faltando uns 2 ou 3 passos. Ou seja, ele foi até uma parte do caminho e depois ficou perdido. Não sabia mais para onde ir. Se ele tivesse feito isso, talvez ele economizasse o valor que ele me pagou da consultoria. Porque era simples assim. Quando terminou a consultoria, eu mostrei pra ele, aí eu falei, e aí, cara, consegui te ajudar? Cara, nossa, velho. Velho, eu não sabia que esse método era tão poderoso assim. Simples, né, cara? É Simples. como a gente... Simples. Por quê? Cara, como é que você faria se você fosse fazer de forma manual? Ah, faria assim, 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 assim. Por que escreve no papel? Escreva no papel, escrevi, pronto. Agora você vai pegar esses passos que você escreveu no papel e você vai encontrar uma forma de colocar isso em linguagem no computador. Que não é tão difícil assim. Certo? Uma vez que você vai pegando o jeito da coisa. É lógica. Então, a gente usa a lógica o tempo todo. Se você não quiser usar lógica, você não consegue. O tempo todo a gente está usando lógica. Nossa, cara. Tipo, cara, você vem pra cá hoje pra gente gravar podcast? Pô, tem que ver se eu for conversar com fulano, ou se fulano vem aqui, ou se for fazer uma reunião com ciclano, eu não vou. Isso é lógica. Você não está falando de programação, mas você está usando lógica. Sim, sim, sim. Entende? Marcos, poxa, nós fomos recentemente num evento e lá ficou muito claro para os contadores que a grande maioria está na base. Ele fez uma classificação de ascensão na carreira e a maioria está na base fazendo aquele operacional básico, né? Folha, fiscal, tributário ali. E existe um mercado gigantesco ainda a ser explorado de consultores e estrategistas, ou chamados conselheiros, né? Onde a automação pode ajudar nessa ascensão aí, cara, dos profissionais? Pode levar você do operacional direto para o conselheiro. Como? Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava... Semana passada, né? Eu fui contratado pelo primeiro escritório que eu trabalhei. Cheguei lá como estagiário e essa semana eles... Cara, eu tô com um problema aqui e eu não sei como resolver. Tem um cliente que ele tem um benefício fiscal e tal, a pessoa que fazia foi embora, a gente cometeu alguns erros na apuração, o cliente está puto da vida com a gente, dá uma força aqui. Beleza. Aí fui lá, peguei a documentação, analisei a apuração do cliente, cheguei a uma conclusão, a gente foi lá, conversamos, expliquei para eles como é que era o processo. Pô, você não quer ir com a gente lá no cliente não, para explicar isso? Bora. A gente foi lá no cliente, chegou lá, ele começou a explicar o que, é que tinha acontecido, a situação, como é que ia ser dali para frente. E o cara começou a falar, cara, tem esse problema, eu tenho essa situação aqui, isso aqui está impactando na minha informação de preço. E cada vez mais que ele ia falando, eu ia percebendo o seguinte, cara, eu acho que eu consigo ajudar esse cara. Eu acho que eu consigo ajudar esse cara. Eu acho que eu consigo ajudar esse cara. Na terceira ou na quarta vez, eu falei, pô, faz o seguinte, vamos marcar um horário semana que vem. Eu venho aqui, você me mostra como é que funciona uma operação interna da sua empresa, manda para mim esses XML, esses spreads, que eu vou dar uma analisada na movimentação, vou ver como é que eu posso, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar. Fechou, fechou, pronto. Estou super interessado. O direito mandou a documentação, mandou senha da Cefaz Bahia para poder baixar os XMLs e tal, mandou todas as informações. E eu peguei as informações dele,
e eu comecei primeiro a fazer algumas análises. Então, tem alguns benefícios, né, que as empresas têm aqui no estado da Bahia, que muitas empresas nem sabem que tem. No caso dele, ele sabia até que tinha. Que é um crédito, eu sempre falo aqui, né, do crédito presumido, quando você compra de uma empresa do Simples Nacional, que é a indústria. Então, ele já tinha o aproveitamento desse crédito. Mas o que eu achei mais interessante foi uma descoberta que eu fiz analisando esses XMLs dele, os XMLs de entrada. Eu percebi que tinha um grande volume de produtos que ele comprava de fornecedores do Simples Nacional, mas que não eram indústrias. E o que é que eu percebi? Engraçado foi que quando o pessoal mandou uma documentação, eu falei, manda também o cadastro de produto. Aí falou assim, mas são 2.000 itens. Eu falei, pode mandar, rapaz, é muita coisa. Eu falei, pode mandar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente tem ferramenta para poder analisar esse volume de dados. E quando eles mandaram esse XML, 10 meses de XML, eu enxerguei claramente. Cara, tá aqui, CFOP 502, fornecedor é optante pelo Simples Nacional, esse não está aproveitando crédito de CMS nenhum nessa operação. E tinha um volume grande. Eu fiz uma projeção, ele é optante pelo decreto atacadista, né, que reduz para 10% da carga tributária dele. Se ele aplicasse esses 10% de crédito, que ele conseguiria facilmente comprando de um conta corrente fiscal, ou mesmo de uma indústria do Simples Nacional, está falando de 47 mil reais só em 10 meses. Só disso, esses 10 meses. Então, basicamente, foi isso que eu precisei mostrar para ele querer que eu fizesse uma consultoria para ele. Então, eu fui lá, mostrei essa planilha, deu o valor, e ele até falou assim, pô, antes de eu dar o valor, de eu mostrar isso para ele, eu dei o valor, né? Aí ele falou assim, pô, o que é que a gente faz para melhorar esse preço aí? Aí eu falei, esqueci de te mostrar um negócio. Aí fui lá, peguei a planilha, mostrei para ele, cara, tá vendo isso aqui? Pronto, beleza, 47 mil reais nos últimos 10 meses. Pega isso e divide por 10, dá 4.700. Eu não estou te pedindo isso. E isso aqui é uma das coisas que eu mapeei. Tem outras coisas que a gente pode ver aqui. Outra coisa que eu vi, se peguei o cadastro de produto dele, tem lá a tributação, o cadastro inteiro de produto desse cara tem paga PIS e COFINS normal. Um cara que vende produtos de limpeza, sabão, papel toalha, papel higiênico, com certeza esse cara tem. Cara, não quer dizer, uma percepção já de estrategista, você usou ferramentas de automação, fez um diagnóstico e facilmente fechou um contrato. Facilmente. É mais do que você oferecer para o cara, tipo, vou te ajudar a arrumar o seu SPED. Eu vou arrumar os erros do seu SPED. Que durante o processo é ruim, né? Mas eu tô... Não chega a ser ruim. É mais do que uma recuperação tributária, como, por exemplo, cara, vou te ajudar a recuperar 100 mil reais aqui. É mais do que isso. É você chegar e dizer pro cara, ó, se você pegar esses produtos e comprar de um conta corrente fiscal ou de uma empresa simples nacional, você aumenta 50 mil o crédito que você pode tomar dessa empresa. Não é simplesmente, isso aqui você tinha direito e não está aproveitando. Não, se você mudar o seu comportamento de compra nesses produtos aqui, você aumenta a sua competitividade. Você pode ter um preço melhor, você pode ter uma margem de lucro melhor, você pode ter mais crédito do CMS. Então, assim, são análises que você vai fazendo que vai muito além do fiscal, que vai muito além de fazer o SPED para entregar para o fisco. Você agrega muito mais valor porque você demonstra que você entende o negócio, você pode melhorar o negócio dele, né, a longo prazo, cara. Exato. E engraçado que depois disso ele me chamou para almoçar, depois ele queria que eu fosse no fornecedor com ele para poder fazer uma reunião, né? Então, assim, nessa escala que você falou aí, cara, não é mais um consultor, já pulou para o nível de conselheiro. Porque quando esse cara for formar o preço, ele vai chamar quem? Cara, dá uma olhada. Quando ele for comprar um produto novo, ele vai perguntar para quem? Marcos, dá uma olhada nesse produto aí. O que é que a gente pode aproveitar? Que tem algum benefício que a gente possa abocanhar aí? Então você começa a ser uma peça-chave dentro daquela empresa. Perfeito, cara. E Marcos, e aí no caso, nesse processo aí, você utilizou algum tipo de automação específica aí, cara? Só mesmo para contextualizar aí? Extração de dados. Eu criei um relatório, peguei o XML, extraí as informações que eu queria, que foi o que eu extraí. Basicamente, CNPJ, razão social da empresa, se ela é simples nacional ou não, código, descrição, CFOP do produto, valor do produto, base, alíquota e valor do CMS. Importei, deixei lá, fui no banheiro, quando eu voltei estava pronto. É isso. E o que é mais interessante, tem muitos profissionais da área fiscal tributária que sabem resolver isso, só não tem essa
E só não desenvolveu essa capacidade ainda, né, cara? Exato. É isso que é doloroso, cara. É porque o cara, como eu falei, sabe, se eu te pedisse pra gerar um relatório, como eu falei, ó, me dá o cadastro de produto. Não, mas tem um produto, tem 2.000 itens. Tudo bem, eu tenho ferramenta para analisar 2.000 itens, para analisar 20.000 itens. Eu sei como fazer, né, o processo. E os outros profissionais da área fiscal também sabem. Mas sabem o principal, que é o conceito, que é o que a gente fala do DNI. O problema é esse, para resolver esse problema, precisa fazer isso, isso, isso e isso. Se você souber pelo menos isso, e você sabe, você colocar isso no papel, você entrega isso para qualquer programador e ele faz para você. Matos, então, ainda seguindo nessa linha de discussão, você acha que o profissional que não aprender automação fiscal, ele terá sérios problemas na sua carreira, até mesmo de ficar para trás, cara, de realmente os escritórios não mais terem essas pessoas como uma possível contratação? E isso considerando que isso já está acontecendo também e já aconteceu em diversas outras áreas aí no mercado, né, cara? Sim. Cara, com certeza, eu percebo o seguinte: os profissionais que tiverem algum. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Se você pegar qualquer pesquisa aí de mercado de trabalho, você vai ver que cada vez mais está sendo exigido que as pessoas tenham conhecimento em automatização de processos e tecnologia da informação, Excel, BI, programação, algum conhecimento relacionado à tecnologia. E na área fiscal também não é diferente disso, entende? Porque, como eu falei, por mais que eu tenha ferramentas, porque assim, o cara que vai desenvolver uma ferramenta, como por exemplo essa que a gente viu lá no evento, que vai cobrir de ponta a ponta, ele está enxergando o esqueleto da coisa. O que é o esqueleto da coisa? Tem o XML, eu tenho que importar o XML, tenho que abastecer o estoque, tenho que escriturar a nota fiscal, tenho que contabilizar. Beleza. Depois, eu vou pegar isso, vou fechar uma apuração, vou gerar um SPED fiscal, vou gerar uma DESTA, vou gerar uma DMA e vou transmitir. Isso é o esqueleto. E é isso que o sistema faz. Agora, quem vai alimentar a tributação dos produtos? Ah, tem um sistema que faz isso de forma automatizada. Beleza, já ajuda bastante. Mas problemas acontecem o tempo todo. Uma legislação muda. Ou Porque a até a gente utilização de cada item. Às vezes o item utiliza. vai para um uso e consumo, esse mesmo item às vezes é para venda, e isso pode furar o estoque. Exatamente, tem uma quebra, tem que dar uma baixa na mercadoria. Então tem N situações que fogem desse, não é um fluxo perfeito que tudo sempre vai acontecer dessa forma, bonitinho, e eu nunca vou ter trabalho com isso. Não, a vida é dinâmica. Merdas acontecem, não precisamos dizer, problemas acontecem o tempo todo. E a gente precisa, é justamente nesse momento que você mais precisa de uma automação fiscal. E se você não sabe fazer, não tem um conhecimento, não tem ninguém do lado que sabe fazer, o que é que você vai fazer? Vai fazer na mão. Mas, pra gente encerrar, cara, me diga, muita gente que nos acompanha também já deve usar o Excel, cara, é uma ferramenta interessantíssima, mas faça um comparativo Excel com automação aí, cara. Ou é possível fazer algum comparativo, cara? Sim, não, eu usei Excel durante muito tempo na minha vida. Uma ferramenta fantástica. O problema é que Excel parece ser infinito até que você descobre a automação. Porque eu lembro que quando eu não conhecia a automação, eu achava que eu podia fazer tudo no Excel. Tudo o quê? Tudo aquilo que eu sempre fiz no Excel. Por tudo que eu já faço no Excel, eu consigo automatizar. E às vezes alguma coisa que eu não faço normalmente ali também dá para fazer. Só que quando você começa a entender sobre a automação fiscal, sobre o que é possível fazer com ela, e que o alcance dela está muito além do Excel, você começa a ver que o Excel é, tipo, sabe, a gente tem os modelos planetários, você tem o Sol, e a gente, o Sol é um negócio gigantesco e tal, e é considerado estrela anã, né? Aí você pega o Sol, coloca próximo do lado da próxima estrela maior, cara, é um negócio gigantesco. Aí o negócio vai crescendo, chega um momento que você pega o Sol é um pixel e a estrela é um negócio absurdamente grande. Então, cara, é como eu vejo a automação para o Excel. Excel é fantástico, é incrível, mas quando você começa a entender o poder que tem uma automação, você começa a perceber, cara, dá para fazer muito mais. Por que eu falo isso? O Excel, você vai aprender a fazer basicamente relatórios, né, uma tabela dinâmica, isso é um relatório, gráficos, cálculos, tabelas.
Basicamente é isso que você vai fazer. Você vai usar uma fórmula aqui, uma fórmula ali, você consegue usar um PROC-V, dá pra fazer umas gracinhas. Mas, cara, nada se compara. Você compara isso com uma ferramenta de automação que está dentro do próprio Excel. E as pessoas confundem, né? As pessoas acham que o VBA é o próximo passo do Excel. Não necessariamente. Eu tenho um aluno que tinha praticamente zero conhecimento em Excel e entrou para aprender automação, continua com quase zero conhecimento em Excel, mas tem conhecimento em automação e consegue resolver. VBA, você fala, é a linguagem da automação. A linguagem que está dentro lá do Excel. Que não é do Excel, é do pacote Office como um todo. Então, se você entrar pelo Word, você vai chegar no VBA. Se você entrar pelo Excel, vai chegar lá. Pelo PowerPoint, vai chegar lá. Pelo Outlook, você vai chegar lá também. Então, é uma ferramenta do pacote Office. Inclusive, uma ferramenta que ela estende as funcionalidades, né? Não é que é para melhorar o uso daquela ferramenta, é para estender, ou seja, para fazer mais do que aquilo que ela já faz normalmente. E o VBA tem esse papel. Então, você tem uma ferramenta que você consegue fazer tabela, algumas fórmulas, alguns cálculos matemáticos, alguns gráficos, e você descobre que existe uma ferramenta ali que você pode usar para fazer tudo isso e ainda inserir, alterar, extrair, deletar registros, informações do SPED, fazer comparativo dos XMLs com relação ao que foi lançado no SPED fiscal, fazer recuperações tributárias, identificar produtos que você tem um potencial de aproveitamento de crédito que você não está utilizando, fazer recuperação nos últimos 5 anos do CIAP, excluir o CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, lançar ajustes de apuração dentro do seu SPED, tudo isso de forma automatizada, cara, Excel fica muito pequeno. Tá louco. Tá louco. Quando você fala habilidades, incluir, excluir, significa eu posso criar automações para corrigir cenários dentro do SPED. Totalmente. Como eu falei, você resolve todos os problemas de um SPED fiscal, contribuições, CD, CF, não importa o que seja, com essas 4 habilidades. Totalmente possível. Eu coloco minha mão no fogo por isso. Legal, legal, cara. Legal. Poxa, vamos encerrar por aqui e convido vocês que nos acompanhem. Visite o nosso canal no YouTube, lá tem muito material, inclusive já automações gratuitas, né? Quem tiver interesse. Ensinando lá a fazer passo a passo. E também é um desafio que normalmente Marcos faz aqui, de pôr aí embaixo qual uma situação que você gostaria que automatizasse, que é muito manual, toma muito seu tempo no seu trabalho. Talvez Marcos venha te dar aí um suporte gratuito em relação a isso. Fechou. Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.